Existe uma ideia na arte da narrativa que, quando bem usada, transforma um jogo comum em uma obra-prima, um livro bom em um livro inesquecível, e, quando mal usada, transforma a obra em uma bagunça presunçosa que ninguém entende, e pior, ninguém sente. Essa ideia tem nome: design por subtração. E hoje eu quero te explicar o que ela é de verdade, porque muita gente por aí está confundindo subtração com confusão. O termo foi popularizado por Fumito Ueda, o gênio japonês por trás de Ico, ou Aiko, e Shadow of the Colossus. A filosofia é simples na forma, mas difícil na execução. Você remove tudo que não for essencial à experiência central do que você quer criar. Tudo. NPCs dispensáveis? Fora. Tutoriais expositivos? Fora. Diálogos explicativos? Fora. O que sobra é a obra em sua forma mais pura. E o silêncio, o vazio, a ausência, tudo isso passa a significar. Isso não é simplesmente fazer menos, é remover com intenção. Cada coisa cortada deixa uma marca, uma cicatriz. E é nessa marca que o espectador sente, mesmo sem perceber conscientemente. Antes de entrarmos fundo nos games, precisamos quebrar um mito. Design por subtração pode ter ganhado esse nome agora, mas a técnica em si é muito mais antiga. Quem primeiro teorizou isso foi Ernest Hemingway, ainda nos anos 20, com o que ele chamou de teoria do iceberg. Uma história é como um iceberg. O leitor vê 1/8 da massa, mas os outros 7/8 estão submersos. Eles estão lá. E é o peso deles que sustenta tudo o que aparece na superfície. Cormac McCarthy, em Meridiano de Sangue, um dos meus livros favoritos, escreveu um dos romances mais brutais da literatura americana sem nunca te dar a chave moral para interpretá-lo. O juiz Holden, uma figura que filosofa sobre a guerra como se fosse um profeta ou um demônio, nunca tem sua origem nem sua natureza verdadeiramente revelada, sem aspas nos diálogos, sem julgamento do narrador, sem moral explícita, sobra apenas o peso do que é mostrado. E o fascinante é que McCarthy se recusa a oferecer o confronto da explicação. E mesmo hoje, essa é uma das obras mais debatidas da literatura. E se você quer a forma mais antiga de todas, olha para o Japão. O haiku destila o universo inteiro em algumas sílabas. E isso há milhares de anos. Design por subtração não é moda. É uma das formas mais antigas e mais poderosas de contar uma história. Em Aiko, um garoto com chifres segura a mão de uma menina e tenta fugir de um castelo. Não há barra de vida visível. A história tem quase nenhum diálogo. E no entanto você sente cada passo daquele garoto. E você sente o medo de soltar a mão da sua companheira. Por quê? Porque Ueda removeu todo o ruído. Tudo que sobrou é a relação entre dois personagens e a arquitetura opressora ao redor deles. Em Shadow of the Colossus, a premissa é ainda mais radical. Um mundo imenso, vazio. Sem cidade, sem inimigos secundários, sem personagens, só você, seu cavalo e os colossos para caçar. Nada mais. E aquela solidão absoluta é o que faz cada batalha parecer um sacrilégio, que não existe distração. Você está sozinho com o peso do que está fazendo. Hidetaka Miyazaki em Dark Souls aplicou o mesmo princípio à narrativa. Ele não te conta a história, ele te dá fragmentos, descrição de itens, cenários em ruínas, NPCs que falam pouco. Quando falam, dizem meia verdade. O jogador é o responsável por montar o quebra-cabeça. Mas repare numa coisa fundamental. O jogador, ele consegue montar. Talvez não completamente, mas o suficiente. As peças estão lá. A estrutura está lá. Mesmo sem montar tudo, você sente Lordran. Você sente o peso de um mundo em decadência. Você sente que aquelas ruínas um dia foram gloriosas. Você sente a melancolia mesmo sem entender a lore. Esse é o ponto. A subtração não impede a compreensão, ou não a compreensão em nível profundo. Na literatura, o mestre absoluto desse princípio é Gene Wolfe, em A Saga do Novo Sol. Wolfe usa um narrador que confessa ter memória perfeita, e mesmo assim ele mente, omite e organiza os fatos. O leitor é obrigado a ler nessas entrelinhas, a duvidar, a voltar páginas, a juntar peças que o autor nunca vai te entregar de mão beijada. O Wolfe subtrai a exposição. Ele subtrai o conforto da certeza. Ele usa palavras arcaicas sem glossário, descreve tecnologia avançada como se fosse magia, e magia como se fosse tecnologia, mas o trabalho compensa. Há uma história coerente ali, há um significado, há um mundo perfeitamente construído por trás da névoa. O que o Wolfe subtraiu foi a facilidade, não o sentido. E é aí que chegamos no problema. Nos últimos anos, design por subtração virou moda. Como toda moda, ela começou a ser percebida em sua superfície, sem o entendimento do princípio. Você já deve ter visto.
jogos que escondem informação porque não tem história, livros cheios de frases misteriosas e bonitas, mas que não levam a lugar nenhum, filmes que deixam tudo aberto à interpretação porque o roteirista não decidiu o que queria dizer. Isso não é design por subtração. Isso é preguiça narrativa com maquiagem de arte. Subtração é quando você remove elementos de uma obra que está completa na sua cabeça. Você sabe o que está tirando. E por quê? Você retira isso de forma voluntária e consciente. Confusão é quando você não tem uma obra completa. Tenta esconder isso através de frases bonitas e símbolos sem funcionamento. Ueda sabe exatamente quem Aiko é. Miyazaki sabe exatamente o que aconteceu com o mundo de Dark Souls. Wolf sabe exatamente quem é Severian e o que ele pensa. Eles escolheram não contar, mas a obra existe completa por trás do que eles te mostram. E aqui vai a verdade dura que precisa ser dita. Se no fim o leitor, espectador ou jogador não conseguiu compreender a obra, nem que seja no nível sentimental, intuitivo, o autor falhou. Não importa o quanto ele se ache profundo, não importa o quanto ele se ache misterioso, se a obra não tocou, não ressoou, não deixou uma marca emocional, ele não fez subtração, ele fez omissão. Subtração gera sentimento. Omissão gera tédio e confusão. Eu particularmente acho muito corajoso e dou muito valor aos que se utilizam da técnica de design de subtração. Em geral, isso mostra o apreço do autor pelo que realmente importa, a história que está sendo contada. Ele não deixa que o lore do mundo à sua volta omita a trama. É quase que um desapego do ego do autor. E isso é muito raro de se encontrar, principalmente no gênero de fantasia e ficção científica. Então, se você é escritor, mestre de RPG, world builder, pensa nisso antes de deixar tudo em aberto na sua história. A pergunta não é o que você está escondendo, é o que o seu leitor vai sentir com aquela ausência. Se a resposta for nada, então o que você está deixando na verdade é um buraco. Se esse vídeo te fez repensar alguma coisa, deixa o seu like, se inscreve no canal e nos siga nas redes sociais. E se esse tipo de abordagem narrativa te atrai, onde o que não é dito pesa tanto quanto o que é, dá uma olhada nas publicações da nossa editora, Oblivion House. A gente trabalha muito nessa chave, obras construídas com silêncio proposital e camada de significado. Está tudo disponível para compra no nosso site e o link está na descrição. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!